Salmo de número 137, que nos diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções, alegres dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Amém. Tome os vossos lugares, por gentileza. Queridos irmãos, neste salmo nós encontramos aqui um salmo melancólico, um salmo triste, onde a nação israelita, onde relata, o que a nação israelita estava passando após a destruição de Israel pelo imperador, pelo rei Nabucodonosor. Uma situação caótica, trágica da história israelita, e após toda essa destruição, o povo então é levado cativo. O povo é conduzido para a Babilônia, e os que ficaram ali ficaram à mercê ali da sua sorte, porque eles não tinham onde se abrigar, a cidade estava destruída, as pessoas mortas e grande parte conduzida ali para a Babilônia. Um momento muito triste na história de Israel, muito triste. Não sabemos quem foi o autor desse salmo, mas eu quero colocar para os irmãos aqui um título, que é Lidando com as Objeções. Esse povo viu uma das piores atrocidades que se podia ver naquele momento com aquela nação. Eles já haviam sido escravos no Egito, porém, quando eles foram para o Egito, eles foram uma família, aproximadamente 70 almas, e eles foram de livre e espontânea vontade para o Egito, Porque havia fome na terra. Deus havia preparado para que José fosse ali o governante do Egito, numa época especial, onde também não eram os próprios egípcios que governavam o Egito. Quando você vai estudar a história, você vai ver que não eram os egípcios que estavam dominando. E José, então, Deus o coloca ali como segundo na hierarquia, e Deus conduz ali a família de José, o seu pai e seus irmãos, para que fossem ao Egito. Passado alguns anos, eles são escravizados, Deus os abençoa ali naquela terra. Ou então o imperador, o rei egípcio, o faraó, ele pega e vê aquela nação prosperando, aquele povo prosperando ali no meio deles, nas terras dele, e fala: opa, vamos oprimi-los, Não é justo o que está acontecendo aqui. E ali eles se transformam em escravos, são feitos escravos,
mas na própria terra que não era deles. Agora Deus dá a eles uma terra, fortalece eles, e então eles são tomados e levados à força para a Babilônia. Este é o contexto desse salmo, em meio a esse grande caos, em meio a essa grande adversidade da vida, essa grande objeção que a vida estava fazendo para eles, tomando deles tudo aquilo que eles tinham, né? Vem essa situação aqui desse salmo, em que o salmista ele fala sobre a saudade da sua pátria. E nós veremos, irmãos, que no meio desse caos tremendo, o povo não tinha motivos para cantar, mas não tinha motivos aparentes para cantar. Por isso que eu coloquei o título desse salmo como Lidando com as Objeções da Vida. Porque mesmo que nós estejamos no maior caos da vida, existe um Deus que controla todas as coisas, que governa tudo. E Ele está no controle. Agora, o duro é entendermos que Ele está no controle nesse momento. É difícil render a Ele ações de graças e louvores no meio da adversidade que esse povo estava passando. Mas nós vamos ver que não é impossível. E nós vamos sair daqui nessa noite mais fortalecidos, porque nós veremos que o nosso Deus realmente é Deus. Na semana passada nós estudamos que no primeiro verso dizia o quê? O Senhor é bom. Amém? Depois Ele é Deus dos deuses. E depois Ele é Senhor dos senhores. Ou seja, Deus continua sendo Deus mesmo no meio da nossa adversidade. E, infelizmente, uma grande parte da nação de Israel não entendeu que as objeções que estavam se levantando contra eles, havia um Deus que os poderia abençoar e os livrar e os fazer produtivos e prósperos na Babilônia. Você crê que no meio da adversidade Deus pode te dar a prosperidade? Amém? Então creia, porque as adversidades elas vêm, as objeções da vida se levantam contra nós, justamente para que nós possamos ver quem o nosso Deus realmente é. Porque Ele é bom, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses. Nós só precisamos de crer, acreditar. E o verso de número 1, ele já começa dizendo assim: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Quando nós lemos esse verso, e se nós olharmos apenas para o conteúdo histórico, nós vamos ficar assim, falando, olha, realmente esse povo tinha razão de ficar sentado e chorar. Olha, suas cidades foram destruídas, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, tudo que eles tinham realmente perderam. Familiares, amigos, casas, tudo fora tomado. E agora eles estão vivendo numa terra estranha. Um povo muito pagão. Um povo idólatra. Deus os leva para a cidade mais idólatra que existia naquela época, para a Babilônia. Deus os conduz ao meio de um povo pagão, extremamente pagão. Mas qual a razão que Deus os conduz ali? Por que Deus permite que eles tenham um templo destruído? Que eles vejam, que eles observem, vejam, sem poder fazer nada, todos os objetos da casa do Senhor serem levados, os vasos, tudo aquilo que era de precioso, na casa de Deus, o tesouro da casa do Senhor, aquilo que eles mais valorizavam,
sendo tudo levado. Por quê? Qual a razão que Deus permite que essa grande adversidade, esses grandes objeções acontecessem com eles? Qual é tudo? Porque, olha, Deus nos havia colocado naquela terra, Deus havia tirado eles do Egito, colocado eles naquela terra. Deus os abençoou ao ponto deles construírem aquele grande templo, com ouro, com pedras, com tanta coisa linda, com madeiras preciosas, né? Com madeiras de lei. Agora, de repente, o templo é tudo destruído. Por que Deus permite isso? Porque aquele povo, irmãos, havia desobedecido à voz do Senhor. E Deus corrige só quem Ele ama. Vários profetas haviam falado para eles: olha, vocês precisam de voltar, vocês precisam de abandonar os seus atos. Porém, os seus líderes e o povo seguia ali aqueles homens no erro, no engano. A grande parte da nação estava envolvida em coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E aí Deus faz o seguinte: eu vou mandar uma nação poderosa contra vocês. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver quando Deus permite que aquele rei bom, Ezequias, os seus anos sejam acrescentados. Porém, quando os babilônicos vão visitá-lo e ver ali, dar as boas-vindas àquele rei, fala: olha, ainda bem que Deus o curou, que você está saudável. Ele, em vez de falar das grandezas de Deus, ele mostra a grandeza dos seus tesouros. E ali desagradou a Deus. E depois o povo continuou nos seus pecados, na sua idolatria. Deus fala assim: olha, agora eu vou mandar contra vocês uma nação poderosa. O profeta Jeremias, no capítulo de número 8, os versos 17, 18 e 19, nos diz assim: vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim e o meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles provocaram a ira com os seus ídolos e com os seus inúteis deuses estrangeiros. Olha só, está aqui. Olha o que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel estava provocando a Deus por causa dos seus ídolos e os seus deuses de outros povos. Aquilo que os outros povos tinham como deuses, eles absorveram na sua cultura. Aquele povo que Deus havia eleito, separado, para que fosse um povo a qual o Messias viesse, e aquele povo estivesse preparado para receber o Messias, tivesse leis dadas por Deus, e que eles seguissem aquelas leis, aquelas ordenanças. Agora aquele povo estava fazendo tudo o contrário. Haviam se distanciados de Deus. E agora então Deus conduz aquela nação ímpia para que pudesse então corrigir aquele povo. E enquanto muitos de Israel ficavam ali à beira dos rios, chorando e lamentando, outros que haviam entendido que haviam provocado a ira de Deus, outros que haviam entendido que os pais e eles haviam cometido os pecados contra Deus, e agora eles estavam sendo corrigidos, esses tomam outra postura. Daniel
capítulo de número 12, verso de número 13, nos diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos seus dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel, irmãos, não estava junto com esses homens sentados à beira dos rios chorando. Daniel tinha uma postura oposta desses homens. Em vez de ficar chorando e se lamentando, ele orava e esperava o cumprimento da promessa de Deus, que em quantos anos? 70 anos, eles voltariam para a sua pátria. Daniel não foi para as margens do rio chorar, antes ele continuou a servir a Deus com fidelidade. E a bênção de Deus estava sobre a vida de Daniel. Deus não abandonou Daniel, como não havia abandonado o seu povo. Ele havia os levado para aquela terra distante, para tratar com eles, para que eles fossem corrigidos. Se você, meu irmão, não está entendendo o que está acontecendo, pense um pouquinho. Será que você está só à margem, murmurando, reclamando? Ou você está entendendo que Deus está no controle da sua vida e que Deus pode fazer algo grande através dessas objeções que você está enfrentando? Através desse problema, dessa luta, dessa enfermidade, desse abandono que você está vivendo? Será que Deus está trabalhando? Ou será que simplesmente você se esqueceu e você está fazendo como aquele povo, vivendo do passado, se lembrando de Jerusalém, dos tempos de glória, mas que você estava desobedecendo a Deus e que estava fazendo aquilo que não era da vontade do Senhor? Muitas das vezes nós enfrentamos objeções da vida porque elas vêm, mas outras vezes nós plantamos e depois nós colhemos aquilo que plantamos. Verso de número 2: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Olha como estava a situação daquele povo. Já que nós estamos aqui na Babilônia, Deus não deve mais ser louvado, nós vamos pendurar as nossas harpas. Nós não temos mais motivos para tocar as nossas harpas, os nossos instrumentos, os nossos talentos, a nossa voz. Eu vou entregar o meu cargo, eu vou deixar tudo de lado, porque a luta que eu estou passando, Deus não merece mais ser louvado. Era isso que eles estavam dizendo. Eu não tenho mais motivos para louvar e adorar a Deus, porque o que eu passo, olha, você não sabe. Mas não tenho mais motivos para cantar. Será que Deus deixou de ser Deus porque Israel fora destruída? Será que Deus deixou de ser Deus porque eles foram conduzidos como escravos para a Babilônia? Eles olhavam para as situações dele, né? E se sentiam ali os piores homens da face da terra. E não tinham mais desejo nenhum de cantar, de tocar. Eu entendo que a dor e o sofrimento, a tristeza estava sobre eles. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz, o salmista nos diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem a romper na aurora. Aquele povo tinha todo o direito de estar chorando por uma noite, de ver a tristeza por algum período, mas eles deveriam erguer as suas cabeças e fazer como Daniel, ver que ainda havia esperança para eles, que Deus os faria prosperar mesmo na Babilônia, se eles obedecessem à voz do Senhor. Mesmo em uma terra estranha, cheia de falsos deuses, eles poderiam brilhar, e eles poderiam dizer: eu sou diferente desse povo. O Deus que eu sirvo é um Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. O Deus que eu sirvo é bom. Mas eles
infelizmente, tomar a seguinte decisão: vou me aposentar, não sirvo mais para adorar a Deus. Será que isso acontece nos nossos dias? Eu vou falar para vocês, é que Deus é tão bom, tão misericordioso, porque quantas vezes eu já falei assim: eu estou aposentando os dons e os talentos que Deus me deu. Quantas vezes eu falei: eu vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de pregar. E aí Deus fala: Wesley, não é assim. E aí no dia seguinte as forças são renovadas e nós começamos de novo. Nós não podemos parar, irmãos, não é tempo de parar. Canaã celestial está logo ali. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Não pendure a sua harpa nos salgueiros, irmãos, da Babilônia. Não pendure os seus talentos. Não pendure a sua fé. Não pendure o seu amor, não pendure, meu irmão, os dons que Deus te deu, porque você está vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo de destruição, um tempo de percas. Não pendure a sua harpa, não pendure o seu talento, continue a confiar no Senhor, porque novos tempos virão, tempos em que você tocará com alegria. Chore por um momento, mas chore nos pés do Senhor. Não chore à margem dos rios da Babilônia, não. Os rios não têm nada para te oferecer. Chore nos pés do Senhor, que Ele te ouve e Ele brada do céu. Mesmo que a resposta não venha no dia seguinte, continue a chorar nos pés do Senhor. Eu não vou dizer para você que você não tem o direito de chorar, não. Sim, nós temos o direito de chorar, porque muitas das vezes as adversidades nos cercam de todos os lados, ao ponto de nós não vermos a salvação, de nós não vermos o livramento. Mas o meu socorro vem do Senhor. Continue a confiar nesse Deus. Troque o seu choro por um canto de alegria. Faça como Paulo e Silas lá na prisão, mesmo açoitados, todo ferido, os dois ali naquela prisão, porque eram mentirosos, porque eram enganadores, porque eram falsários. Era por isso que eles estavam ali. Haviam cometido crimes, roubado, lesado as pessoas, é isso? Foi isso que os levou à prisão? Não, o Evangelho de Jesus os levou à prisão. Libertaram uma pessoa que estava ali endemoniada. Levou eles à prisão, aos açoites. E eles tinham todo o direito de olhar para um para o outro e falar: Paulo, olha, desculpa, não prego mais o Evangelho. Você viu, pregamos o Evangelho e agora estamos aqui presos. Não, mas lá eles estavam louvando e adorando a Deus. Em vez de estarem chorando as suas feridas, se lamentando, eles estavam adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Que nós não venhamos perder essa esperança, ficar como esses à beira dos rios da Babilônia, chorando, só se lamentando, dizendo que eu sou pior. Olha, eu estou aqui e não tem mais jeito. Não, meu irmão, continue confiando no seu Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Ele nos socorre. Chore aos pés de Jesus. Chore com toda a intensidade necessária. Passe a noite chorando. Mas creia que ao romper da aurora virá a bênção de Deus para a tua vida. O socorro do Senhor virá sobre ti. Chore, mas não desista de servir ao Senhor. Creia que do alto vem o socorro para a tua vida. Versos 3 e 4 nos diz assim: ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Aqui nós encontramos uma pseudo-teologia de que nós só podemos cantar, que nós só podemos nos alegrar quando tudo está bem.
Porque lá em Sião, eles tinham cânticos de alegria. Agora, ocorreu a coisa, deu tudo errado. Eles estavam ali agora, numa terra estrangeira. Havia perdido tudo que eles tinham. Agora não tinham mais motivos para cantar. Ou seja, Deus deixou de ser Deus? Não. Deus continua sendo Deus. Agora é fácil. Enquanto está tudo bem, nós louvamos a Deus. Enquanto temos o que comer, louvamos a Deus. Enquanto temos o que vestir, louvamos a Deus. Enquanto o céu está de brigadeiro, louvamos a Deus. Mas na hora da adversidade, paramos. Enquanto está o vento, está, de vento em polpa, as coisas ocorrendo, tudo vai indo bem. Olha, nós temos motivo para cantar. Mas quando as coisas estagnam, parecem que não estão mais fluindo, espera aí, agora, como que nós vamos cantar? Viu? Você não viu o que aconteceu comigo? Você acha que eu tenho motivo para cantar? Espera aí, meu irmão, Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser o seu pai? Porque você é filho de Deus ou não é? Então creia que você é filho de Deus, mesmo no meio da adversidade. Jesus, o Filho de Deus legítimo, padeceu por mim e por você. Ele sofreu adversidades nesse mundo. Ele lidou com muitas objeções, mas ele confiou inteiramente no Pai. Confie no Pai. Alegramos em Deus porque Ele é bom e nós temos motivos para cantar. Alegramos em Deus e cantamos porque Ele é Deus dos deuses. E nos alegramos em Deus porque Ele é Senhor dos senhores. Não podemos apenas cantar quando tudo está bem, quando tudo aquilo que nós planejamos, que nós colocamos na virada do ano, olha, meus objetivos para 2018 são esse, E aí que dá tudo certo no final do ano, irmãos, olha, eu preciso de testemunhar o que Deus fez. Espera aí, agora, se não deu certo aquilo que você colocou na sua listinha, você não vai lá testemunhar? Eu já contei aqui para os irmãos, e é uma coisa assim que marcou muito a minha vida. Nós estávamos num retiro de jovens, e cada um precisava de dar um testemunho do que Deus tinha feito. E quando chegou a vez da minha irmã, ela pegou e falou assim, olha, eu não tenho nada para falar. Como assim, Ken? Você não tem nada para falar que Deus fez? Não, Ele não fez nada. Tem muita gente, irmãos, dizendo que Deus não fez nada. Se esquece de tudo aquilo que Deus fez. Só de nós estarmos aqui, Ele merece toda honra, louvor e gratidão. Irmãos, eu creio que uma história mais comovente, mais triste do que a de Jó, não exista. Mas Jó, ele faz o seguinte, no meio de toda aquela adversidade que ele estava passando, no meio daquela luta tão grande, que tudo se abateu sobre ele, irmãos, de uma vez, ele não teve nem tempo de respirar, enquanto as más notícias batiam à sua porta, ele não teve nem tempo de respirar. Mas Jó faz o seguinte, Jó, capítulo de número 1, versos 20, 21 e 22. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então se prostrou-se no chão em adoração. Não foi em murmuração, reclamação, com sentimento de ódio, de rancor, com sentimento de ódio contra aquelas pessoas. Não, Jó, ele se prostra num sentimento de adoração, meu irmão. Eu confesso para você, eu não sei o que eu faria. Mas esse homem se prostra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Tudo que abateu sobre ele, ele simplesmente, ele adorou. Ele adorou.
Creio que Jó foi um homem que mais peregrinou em terra estranha, porque terra das percas, das dores, do sofrimento, do quebrantamento, da humilhação, de ser taxado como pecador, dele ter sido ofensivo a Deus, dele ter praticado algo abominável, por estar naquelas terras, porque ele chegou num ponto onde não havia, esperança para qualquer ser humano, mas Jó entendeu que Deus estava no controle, e Deus havia dado, Deus havia tomado. Eu creio que esse homem peregrinou por terra estrangeira, irmãos, porque terra onde ele não tinha o controle, terra onde ele era difamado, mas ele se calou. Isso nos leva, irmãos, a entender que no meio da desolação sobre as nossas vidas, nós não podemos sentar com aqueles que choram nas margens do rio. Nós não podemos pegar a nossa harpa, os nossos dons, os talentos que Deus nos deu, e ficar vivendo do passado e choramingando pelas percas. Nós precisamos de prosseguir, confiando que o nosso Deus é Deus, irmãos. Nós precisamos de marchar e esperar, almejar que Deus irá agir por nós. E esperar não é daquele verbo de sentar e ficar parado, é do verbo esperança, daquele que está crendo que algo novo vai vir. Então não pare, não desista, não fique choramingando as suas percas, confie no Senhor, entenda que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa desta terra, Ele é Deus, simplesmente Deus, soberano, ninguém é mais do que Ele. Então confie no Senhor. Versos 5 e 6, que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Para um simples leitor dessa palavra, essas palavras parecem ser maravilhosas vindo da parte deles. Eles sentiam falta de Jerusalém, sentiam falta de sua terra natal. E eu creio que a pessoa, quando é levada cativo, ou quando ela, por algum problema, ela foge da sua terra, por um motivo de guerra, um motivo político, que ela está sofrendo uma perseguição política, e ela foge da sua terra, da sua pátria, eu tenho certeza que ela sente saudade da sua terra natal. E eles tinham esse sentimento também, mas realmente, irmãos, o que estava acontecendo com eles é que eles tinham uma consciência deturpada a respeito de Jerusalém e a respeito do templo do Senhor. Eles não estavam simplesmente chorando por causa das colheitas que eles haviam perdido, das suas terras, mas eles estavam alegando que Jerusalém era algo precioso para eles, ao ponto que se eles esquecessem de Jerusalém, sua mão poderia se definhar, sua língua colar ao céu da boca. É que na verdade a sua consciência estava de forma errada, trabalhando de uma maneira natural e não de uma maneira de quem tem um Deus soberano. Eles estavam dizendo que as terras de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tudo ali era mais precioso para eles do que qualquer coisa. Menos uma coisa, Deus. Eles não sentiram falta de Deus. O templo era precioso para eles, a cidade de Jerusalém é preciosa, mas eles não sentiam falta de Deus. Pastor, será que é isso?
Vamos ver o que o profeta Jeremias diz? Capítulo de número 7, dos versos 4 a 11. Não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, e não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem os outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir a outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que se leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Ou seja, irmãos, o templo de Deus não era mais o templo de Deus. Eles cometiam todas as atrocidades e depois iam para o templo e alegando: esse é o templo de Deus, eu venho ao templo de Deus, eu faço isso, eu estou aqui cometendo todas as atrocidades, tudo aquilo que Deus havia dito para eles não façam, eles faziam, e depois alegavam que adoravam a Deus no seu templo. Olha, eu sirvo a Baal, mas adoro a Deus. Deus aceita? Não. Era essa a postura daqueles homens. Quando eles sentiam saudade do templo, era de 4 paredes, mas não era do Deus que estava ali, porque eles não adoravam mais a esse Deus. Eles não serviam mais a Deus. Eles serviam a outros deuses e praticavam tudo aquilo que Deus repugnava, que Deus aborrecia. Era esse sentimento que esses homens tinham. E engraçado, irmãos, que Jesus notou esse mesmo sentimento nos homens de sua época. Eles estavam ali preocupados com o relacionamento com os outros homens, com fazer aquilo que as leis dos homens diziam, mas não estavam mais obedecendo a Deus. Marcos capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo de número 9, nos diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Eles não tinham lavado as mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim às tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer
as tradições, as suas tradições. Ou seja, aqueles homens honravam a Deus somente com os seus lábios, mas não faziam a vontade de Deus. Jesus encontrou isso. E aqueles homens lá na Babilônia, a mesma coisa. Quando eles olha, que minha mão, né, olha, minha mão fica aqui definhada, que a minha língua se apega ao céu da boca, se eu esquecer de ti. Esquecer do quê? Eles já haviam se esquecido de Deus. Deus para ele não era importante, mas aquilo que eles praticavam, aquilo que eles seguiam, por isso que eram só palavras da boca para fora. Esses homens realmente não adoravam a Deus. Por isso que estavam lá, chorando. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Adoram o Pai independente da circunstância, do momento que esteja vivendo. E para nós concluirmos, irmãos, dos versos de número 7 ao 9. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram, quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Irmãos, olha o pensamento desses homens. Um pensamento de vingança, um pensamento de destruição. Eles não estavam lá, Deus, tenha misericórdia de nós, mas eles estavam pedindo assim, tipo, destrua esse povo. O ódio havia tomado conta daqueles homens. O ódio havia instaurado nos seus corações. E o ódio era tamanho, irmãos, que eles não simplesmente pediam que aqueles homens fossem destruídos, mas eles diziam assim, feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Quer dizer, não só apenas aqueles homens, mas também a futura geração. Será que era isso que Deus estava fazendo com eles? Será que era esse o desejo de Deus? Mas tem muita gente vivendo, irmãos, de ódio. Essas pessoas se lamentavam da sua situação, mas não se humilhavam diante da mão de Deus. Se lamentavam por haver perdido todas as suas colheitas, por não estar mais indo ao templo, mas não para adorar a Deus. E agora, nutridos de ódio, proferem essas palavras, expõem seus pensamentos de vingança, dizendo que eles desejavam ali, o que estava no coração deles era que a cidade de Babilônia fosse destruída e que os seus filhos fossem arremessados na pedra. Que situação, irmãos. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Por que mesmo que eles estavam na Babilônia? Por causa dos seus próprios pecados. E a palavra de Deus nos diz, em Lamentações, capítulo de número 3 e 39, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Vamos ler de novo? Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Eles estavam ali, chateados, amargurados. Não canto mais, não prego mais, não toco mais. Estavam lá, amargurados. Mas além de estarem amargurados,
eles estavam com um sentimento de vingança. A Bíblia diz claramente: irai-vos e não pequeis. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto esses homens, irmãos, viviam ali, vivendo num passado amargurado, triste, olhando sempre para o retrovisor da sua vida, olhando sempre para trás, a Bíblia nos fala que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não ficavam presos ao passado. Eles perderam, irmãos, tanto quanto aqueles homens. Perderam tudo, foram adolescentes, eles foram levados cativos. Segundo os historiadores, eles foram castrados. Mas em vez de ficar choramingando, irmãos, eles serviam a Deus com fidelidade. E lá na Babilônia, eles foram luz do mundo e sal da terra. Lá na Babilônia, eles provaram para aqueles homens o Deus que eles temiam era o Deus verdadeiro. Lá no meio da Babilônia, eles adoravam a Deus. Mesmo quando eram pressionados a não adorar, eles adoraram. Daniel não encontrava maneira de destruir a vida dele, porque era um homem íntegro. Quantas ofertas foram feitas a Daniel e seus amigos, para que eles deixassem de ser íntegros, mas eles permaneceram íntegros, porque eles sabiam Deus que eles serviam. Daniel é lançado na cova dos leões. Por quê? Porque 3 vezes ao dia dobrava o seu joelho e falava com Deus, fazia suas petições a Deus. 3 vezes ao dia. Foi lançado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. Daniel dormiu com segurança no meio dos leões. Daniel dormiu em segurança. Por quê? Porque temia a Deus, se manteve íntegro. Todas as ações desses moços, irmãos, desses homens, inclusive Daniel não retorna para Israel, mas todas as ações que esses homens tomavam, o nome de Deus era engrandecido na Babilônia. Eles não ficaram lá com aquelas pessoas lá, olha, vou pendurar a minha harpa, vou integrar os meus talentos, olha, eu não quero mais estudar, eu não vou ser mais sábio, eu não quero mais saber de mais nada, porque eu perdi a minha família, eu perdi os meus bens, era para mim ser um aristocrata lá em Israel, era para mim ser um príncipe lá em Israel, e agora eu sou um eunuco aqui na Babilônia, eu vou ficar quieto no meu canto? Não, eles tomaram uma posição desde quando eles chegaram lá. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Deus continua sendo Deus, mesmo que eu tenha perdido tudo. Irmãos, vocês entenderam o que aconteceu com esses jovens? Perderam a sua família, perderam ali todos os seus bens, perderam o direito de serem príncipes na casa lá de Israel, perderam ali a sua masculinidade, virilidade, perderam tudo, mas não perderam temor a Deus. Eles sabiam que o que eles tinham perdido era efêmero, era passageiro, e todas as ações desses jovens glorificaram a Deus. Oh, aleluia! Será que nossas ações lá no nosso trabalho, quando vem as adversidades na nossa casa, será que as nossas ações glorificam a Deus? Será que quando nós enfrentamos uma dificuldade dentro da igreja, que nós pensamos que aqui é para viver tudo em paz, mas nós temos problemas aqui dentro da igreja, e aí nós falamos assim, eu vou abandonar tudo, eu vou parar. Meu irmão, Deus não deixou de ser Deus.
Deus não deixou de ser Deus porque você perdeu alguma coisa, ficou enfermo. Deus continua sendo Deus. Que as suas ações glorifiquem a Ele, meu irmão. Que as minhas ações glorifiquem a Deus todos os dias da minha vida, porque eu fui criado para isso. Você tem certeza do que por que você está aqui? Você tem certeza por que Deus te criou? Deus te criou para adorar a Ele. Você é um adorador, uma adoradora. Daniel 3:29 nos diz assim: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. Olha aí, irmãos. O rei da Babilônia faz um edito. Qualquer pessoa que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deve ser despedaçado, a sua casa deve ser transformada em um monturo, em um entulho, porque nenhum Deus pode livrar como o Deus desses jovens. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos. Por isso que nós não podemos ficar à margem do rio, lá se lamentando. É hora de abandonar o passado e viver um novo presente de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o melhor vinho Ele deu no final. Deus ainda tem o melhor para a tua vida e para a minha vida. E ainda temos vida eterna. O melhor de Deus está por vir. Não perca essa esperança, meu irmão. Que as suas ações glorifiquem a Deus enquanto nós estivermos aqui. Eu não sei quantos anos de vida eu terei, mas eu estou pedindo ao Senhor que eu possa glorificar o nome dEle por todos os anos de vida que eu ficar aqui na face da terra. Daniel 2:47. E o rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Olha só, o maior homem da face da terra, o maior homem que existia naquele momento, ele é obrigado a dizer: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Nabucodonosor tem que reconhecer: olha, o Deus que você serve é o Deus dos deuses. Meu irmão, se aquele homem reconheceu, reconheça nessa noite quem é o seu Deus. Não pare no meio do caminho, não fique murmurando, nem reclamando, mas prossiga. Que as suas ações revelem esse Deus no meio de um povo ímpio, no meio do povo idólatra, no meio do povo que vive a mentira, o engano. Para nós concluirmos, Daniel 6:26. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus da Babilônia. O Deus de Daniel. Quem disse isso? Dario. Pois Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Oh, aleluia! Ele fez um decreto, irmãos. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens todos reverenciem o Deus de Daniel. Olha, todas as nações que aquele império havia formado, todos os homens deveriam reverenciar o Deus de Daniel. No meio de uma nação idólatra, o nome do Senhor foi engrandecido. No meio de um povo que tinha deuses estranhos, que viviam uma idolatria tremenda, o nome de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, se destacou entre eles.
verdadeiramente sendo Deus. Enquanto os outros estavam preocupados e dizendo que sejam destruída essa nação, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego trabalharam em favor daquela nação. Só que eles foram abençoados. Meu irmão, se você está vivendo em terra estranha hoje, entenda que Deus o te levou por essa terra estranha, para que o nome dele seja glorificado. Não amaldiçoe os seus algozes, não amaldiçoe aqueles que estão te perseguindo, não amaldiçoe aqueles que estão pisoteando sobre você. Entenda que é um Deus do céu que tem todo o controle, que mesmo os teus perseguidores venham contra tudo, com tudo contra você, Ele está pronto para te defender. E o nosso Deus é soberano, é o Deus dos deuses. Agora, a nossa posição vai dizer tudo. Se nós realmente formos para as margens do rio chorar, pendurar as nossas harpas, as coisas não vão acontecer. O nome de Deus não será glorificado. Nós seremos contados como aqueles que foram derrotados. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram contados como aqueles que são vitoriosos em Cristo Jesus. Não porque eram melhores do que os outros. Não, mas porque continuaram a manter a sua integridade, sabendo que eles haviam errado e que tudo aquilo era consequência do pecado, que Deus estava trabalhando neles e que Deus os haveria de restituir tudo aquilo que eles haviam perdido. Meu irmão, continue firme na presença de Deus. Por favor, não pendure a sua harpa. Por favor, não negue seu louvor e adoração a Deus porque as coisas não estão dando certo. Não pare de cantar, não pare de louvar, não pare de adorar, porque tudo deu errado aos seus olhos. Essa postura é uma postura de quem está parando, de quem está estagnado, de quem está querendo morrer à beira do caminho. Deus tem algo novo, melhor para a tua vida. Continue glorificando o nome dEle em todo o tempo. Pastor, eu estou passando uma luta. Eu entendo, meu irmão. Eu te entendo, minha irmã. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é uma palavra de ânimo, de força, para que você tenha ânimo, que o Espírito Santo de Deus renove as tuas forças, e que para você prossiga, para que você pegue a tua harpa e comece a dedilhar novamente, comece a exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pare de desejar o mal para as pessoas. Olha, irmãos, eu já falei algumas vezes aqui e vou repetir. Não existe cristão macumbeiro. Cristão, ele foi colocado para abençoar. A vingança não cabe a você. Você ora, pede pela misericórdia de Deus, pede pela salvação, pela libertação, pela bênção, e você vai ser abençoado. Amém? Então, se você estava com o pensamento de parar, a ordem de Deus é: prossiga. E eu falei para minha esposa hoje, irmãos, que essa palavra seria difícil de eu pregá-la nessa noite, porque muitas das vezes, em pequenas adversidades, eu falo: Deus, eu vou parar. Deus, daqui eu não vou. Mas Deus está dizendo para mim, para você: prossiga. Prossiga, continue, não pendure a sua harpa. Continue a engrandecer o nome do Senhor. Continue a dizer das grandezas que Ele faz, porque o nome dEle será engrandecido através da minha vida e da sua vida. Deus não enviou anjos aqui na terra para engrandecer o nome dEle, mas Deus colocou os homens, criou homens para que o nome dEle fosse glorificado e exaltado aqui na terra. Lá no céu, os anjos estão lá, santo, santo, santo. E aqui na terra, estamos nós aqui para exaltar e glorificar o nome dEle. Amém.